Paz seja convosco. Não que eu estou sem paciência hoje. Você tem? Tem. Te atura quanto tempo? Sei lá. Ah, sei lá, hein? Nem dou trabalho. Será que seu marido pode sentar também para a gente iniciar o culto? Você pode sentar também. Você tá bem virado, né? Não, senta aí, senta aí. É. Senta aqui que o fogo é maior aqui, calor. Ixi. Glória a Deus. Manu, tudo bem, hein, Manu? Comeu, tá dormindo? Estamos iniciando mais um capítulo dentro do ser de Deus e seus atributos, em especial sobre os atributos morais de Deus, em especial sobre a bondade de Deus, e o tema é algo que você não tem, nós não temos, chama-se paciência. Paciência. Tiver que repetir uma vez, duas vezes, três vezes, de novo. Só não o pastor Paulo com a Raiane. O pastor Paulo com a Raiane, ele tem aquela longanimidade, entendeu? A paciência de Deus. A paciência é outra forma de Deus expressar a sua bondade com os homens. Quando você expressa paciência com alguém, você está manifestando um atributo de Deus chamado bondade. Quando você perde a paciência, quando você é um crente pavio curto, você está mostrando que você não é filho de Deus. Há vários termos usados na Bíblia como sinônimos de paciência. As Escrituras afirmam que Deus é longânimo. Longânimo é sinônimo de paciência. Toda vez que você vê a palavra longanimidade, quando eu vou falar para alguém, você pode trocar por paciência. É mais fácil para a pessoa entender. Você fala longanimidade. A longanimidade também é uma expressão da sua bondade. Salmos 103:8, Shirley. Êxodo 34:6, Gabriel. 1 Pedro 3:20, Rayane. Salmos 103:8, Êxodo 34:6, 1 Pedro 3:20. Deixa eu achar aqui Salmos primeiro. Salmos 103:8, por gentileza. Primeiro artigo, Salmos 103:8. O Senhor é misericordioso, e deu 4 características. Misericordioso, Ele não dá aquilo que você merece, mas Ele dá o que Ele quer. Ele é compassivo, Ele é longânimo e assaz benigno. Em tudo que Ele faz, Ele é bom. Próximo, Êxodo 34:6. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. É o mesmo texto de Salmos. Quando o salmista escreveu Salmo de Davi, ele estava lembrando do quê? Do texto do Pentateuco que ele leu. Então ele cita as orações dos homens de Deus. Eles não são orações que eles ficam naquela parece que está num misticismo. Parece que a pessoa tomou aquele chá de santo daime e fica naquela oração. Não, ele lê a palavra. As nossas orações, elas são muito mais bíblicas quando são expressas na palavra. Já falei para vocês, usem textos bíblicos dentro das suas orações. Próximo, 1 Pedro 3:20. Os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Através da água? Através da água. Da arca, não. Da arca, não? Da água. Da água? Através da água. Tá. Assustou, hein? Tá. Lê de novo. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardavam nos dias de Noé,
enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Tá? Por causa de uma pessoa, 8 foram salvas, e tem estudiosos que dizem que tinham mais de 6 bilhões de pessoas no mundo que morreram naquela tacada do dilúvio. Não era aquele grupinho de pessoas, não. Às vezes a gente pensa nos tempos de Noé, a gente pensa em pessoas boas, andando com aquelas capas de couro, aquelas peles, aquele meio medieval, viking, né? Os caras com os dentes pretos. Gente, as pessoas eram extremamente inteligentes naquela época. Muito mais que agora. Muito mais do que agora. O que acontece é, naquela época, a população, e aí a pessoa fez uma série de contas, ela chegou numa população de 4 a 6 bilhões, algo que nós temos hoje. Naquela época, a terra estava lotada de gente. E era iníqua toda a terra. E aí Noé está lá, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 50 anos, 100 anos, 120 anos, pregando através do testemunho dele. E as pessoas dizem, não quero. E Deus foi longânimo por 120 anos na destruição da terra em prol da vontade dele. Mas depois de 120 anos, juízo. Aconteceu isso também com Sodoma e Gomorra. Deus está lá, e teve o clamor que chegou lá nos céus, aí vem os anjos, aí Abraão começa com aquele diálogo com Deus que parece mais uma comédia, né? Ah, Deus, se tiver 50, não, vocês não destrói, não destrói. Mas se for 45, se for 47, se for 43, 40, 30, e ele ficou aquele diálogo com Deus até que Abraão cansou. Mas ele teve longanimidade de Deus. A destruição que deixa de vir sobre a minha vida e a sua vida, por você continuar andando do mesmo jeito, cometendo os mesmos pecados, fazendo as mesmas coisas, Deus ele continua sendo extensível na sua longanimidade. Só que você tem que pensar na paciência e longanimidade de Deus como um elástico. Tá? Um exemplo, você vai puxando aquelas gominhas assim, vai puxando. Quando estoura, o que acontece? Dói, né? Deus ele é longânimo. Deus ele é tardio em se irar. E essa atitude também é uma expressão de bondade. Rosângela, Neemias 9:17. Benedito, Joel 2:13. Sebastião, Naum 1:3. Só tem esses legais para vocês, hein? Neemias 9:17. Não fica com vergonha não, vai lá na frente, no índice. Neemias 9:17. Joel 2:13. Naum 1:3. Neemias é quase um fim no Antigo Testamento. Neemias e Sérgio. Não. Essa é Neemias. Essa é Neemias. Depois é Esther. É Neemias o quê? 9:17. Joel 2:13. Vai lá, Neemias. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram o chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém, tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não desamparás. Tá, próximo. Joel 2:13. Agai o vosso coração e não a vossa fé. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar. Esse Joel 2:13 é interessante porque Deus está falando assim: para de ter manifestação externa de arrependimento e começa a mudar de dentro. Para de rasgar suas vestes, que era um costume naquela época, né, judeu? Então, quando ele estava numa situação que era indignante, ele pegava a sopa, Deus! E jogava cinza na cabeça, um teatro. Deus fala, para de fazer só isso. Você pode até fazer isso, mas muda no coração. Mateus 23, quando ele está chamando a atenção do povo em relação à ação do amor, da misericórdia, também com comprovação com o dízimo, ele fala, vocês dão o dízimo do endo, do cominho, tal.
Mas vocês estão negligenciando o que é mais importante, que é o amor, que é a misericórdia. Vocês têm que fazer aquilo sem deixar de fazer isso. É complemento. Você quer rasgar suas vestes? Rasga. Mas você tem que começar a mudar interiormente. E o último texto, Naum 1:3. Deus fala: o Senhor é tardio em ira-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Tem o seu quê? Caminho. Quem é o caminho? Jesus. Ele é o caminho. Hoje à noite nós vamos falar. Ele vai falar que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O caminho, Ele é o caminho. Como é que você anda dentro do caminho que você... Deus ele não exerce a ira de dele sobre a sua vida? Andando dentro do caminho. É só isso. Romanos 2:4. Certo. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Texto bom, hein, Chile? Para você tivesse lembrado daquela época inteira, até estava falando de um confronto que ela teve com conhecidos. O que conduz nós ao arrependimento não são as nossas boas obras, o nosso bom espírito, o nosso caminhar, mas é o que? A bondade de Deus. Ele nos induz, Ele nos encaminha. A figura da ovelha é como a do gado, você é direcionado a caminhar naquele caminho. Ele, como um bom pastor, opa, não é aqui, opa, para cá, e ele vai dando pancadinhas em você para você não sair do caminho. Mas infelizmente pouco se tem dito sobre essa faceta do caráter de Deus, paciência, porque ele só vê em Deus como amor, um amor desse amor, que eu já disse para vocês, o amor do Lúcio Santos, Roberto Carlos, entendeu? O amor emocional. Há muitas referências nas Escrituras sobre esse aspecto do nosso grande Deus. Definição. Uma definição da paciência divina é o poder de controle que Deus exerce sobre si mesmo. Deus, ele sente a vontade de fulminar você, mas em o domínio próprio, porque desde Jesus Cristo já pagou por isso por você, faz com que ele tenha controle, domínio próprio sobre si mesmo. O domínio próprio é uma característica do Espírito Santo, e ele tem em abundância, e nós temos que lutar para ter domínio próprio. É o poder de controle que Deus exerce sobre si mesmo, fazendo com que ele próprio seja paciente com o ímpio e que se detenha por algum tempo em castigá-lo. É o domínio próprio de Deus, é a paciência. Outra definição é aquele aspecto da sua bondade em virtude da qual ele suporta o obstinado e o malvado apesar de sua persistente desobediência. Deus fala para você e você continua fazendo, fala e você continua fazendo, faz e você continua fazendo. Em vez de Deus detonar você, fulminar você, ele aguarda um pouco mais. Em contraste com os homens que são irascíveis, que não têm controle sobre si mesmos e que não perdoam facilmente as ofensas que lhes são feitas, Deus ele é paciente e ele é perdoador. Por que os homens se iram facilmente e não perdoam? Pergunta. Por que os homens se iram tão facilmente e não perdoam? Às vezes a gente vê no relacionamento interpessoal, às vezes a pessoa, se acontece com um casal, porque essa filha tinha que estar aqui, ou não é verdade? Relacionamentos entre amigos, entre pais e filhos, funcionários, todos os seres humanos. Porque os homens se iram facilmente e não perdoam. Primeiro, porque eles não possuem a capacidade de se controlar diante da provação. O que acontece é que o nosso domínio próprio é lá embaixo. 0 a 100 tem 0,1. É como se a gente achasse que isso não é tão importante. Eu tenho que cuidar de outras coisas. E eu tenho direito a perder a paciência. Então, eu estou falando com o Felipe, o Felipe na frente, cansei! Por quê? Não é porque eu estou desejoso que ele mude. É porque eu estou cansado de investir o meu tempo com ele. Mas quem sou eu para me cansar dele?
Será que é uma ordenança de Deus? Ou será que é um comissionamento apenas do meu coração? Normalmente é do meu coração. Com Deus é diferente. Ele se ira, mas tem o poder sobre a própria ira. E nós, quando nós exercemos a nossa ira, nós saímos do nosso centro. Por isso que a gente vê, às vezes, pais que, em vez de corrigirem filhos, espancam filhos. Eu vi um testemunho interessante eu vou dizer, em que um pai, numa cidade interior, não sei se eu cheguei a comentar na igreja, contei? Vou contar de novo. Tá? A Chile vem a Cláudia ouvindo. Mas são cara de espanto, hein? Dos reis não lembram. Então esse pai, ele foi mexer no celular da filha dele de 15, 16 anos e encontrou fotos de nudez e sensualidade, vivendo mídias sociais, sei lá, abriu um canal, alguma coisa assim. A hora que o pai viu isso, a filha estava perto, ele virou, ele tapa na boca, entendeu? E aí ele pegou uma cinta e ele excedeu, dando uma cintada nela, entendeu? E ela ficou com uns vergão nas costas. Provavelmente, se fosse na minha época, meu pai também, minha mãe, meu pai, ele entrava no, como que chama lá, o órgão lá? O conselho tutelar. Porque eu lembro do meu pai dando uma cintada em mim assim, minha mãe passando aquele salmoura, entendeu? Nada como esses. Mas aquele homem foi detonado pela mídia como uma pessoa que agiu errado. Não vou quantificar se ele excedeu ou se ele não excedeu. Ele falou assim: eu fiz e se não me prender eu faço de novo, porque eu tenho que cuidar da minha filha para ela ser uma criança, uma pessoa direita dentro dos padrões dele lá. A ira nossa, ela excede. A ira de Deus é uma ira justa, mesmo que eu e você não entendamos. Ele se ira, mas tem o poder sobre a sua própria ira. Ele se domina, porque um dos seus atributos é o domínio próprio, que inclusive é um dos elementos do dom do Espírito. Números capítulo 14, Cláudia, 14, 16 a 19. Números, capítulo 14, versos 16 a 19. Não podemos, Senhor, fazer entrar este povo na terra que nos prometeu quando Javé nos matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do teu Senhor se engrandeça, como tem falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, e perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que nós temos pecado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Ele fala tanto dessa longanimidade como o fim dessa longanimidade, a consequência. E sobre este povo, esse não podendo, não é? Ai, Deus estava morrendo de vontade e aí ele não conseguiu. Não é isso. O contexto é: acabou a longanimidade, aquele povo excedeu. Eles viram todos os milagres da saída do Egito, tudo o que aconteceu, e eles continuaram com o coração endurecido. E naquele momento, execução de juízo. Execução de juízo, não é mais tempo de longanimidade. Senão a pessoa lê, não podendo, ó, Deus não conseguiu. Tadinho de Deus, né? Acabou a força dele. Moisés intercede diante de Deus pelo povo que está peregrinando no deserto. É um povo rebelde que o Senhor não pode deixar entrar na terra, porque desobedeceu a ele. Deus não pode deixar um povo desobediente entrar em seu repouso. Contudo, conhecendo a Deus, Moisés pede a manifestação da sua longanimidade com o povo. A paciência, que é o retardamento da ira. Retardamento não quer dizer que a ira não vai ser consumada. Retardamento da ira é um atributo que Deus exerce com o exercício do seu poder que possui sobre si próprio, a fim de não despejar de imediato o seu furor contra os transgressores da sua lei. E essa paciência é o que mantém você caminhando. Porque se Deus ele fosse julgar a minha vida e a sua vida consoante a sua palavra, nós seríamos consumidos. Mas, porque Ele é longânimo, e porque Cristo morreu por nós, Ele deixa de executar o juízo dele. Então, Ele é longânimo. Vou esperar um pouquinho mais a Esther, ver se ela para com essa ação dela. Vamos esperar um pouquinho mais o Gabriel para ver se ele muda, se ele toma atento do que ele está fazendo. Ele vai esperando. Isso não é uma manifestação de fraqueza, mas é uma manifestação de força, porque uma das coisas mais difíceis que nós temos é controlar o nosso temperamento, deixar de reagir em relação a uma ação de alguém.
Esse poder é a causa da sua paciência. E quando Deus adia a manifestação da sua ira, Ele mostra gloriosamente o poder que tem de não executar a sua ira de imediato. Longanimidade ou paciência é um atributo essencial de Deus, como todos os outros. E a gente volta a repetir a mesma coisa. Por que é um atributo essencial de Deus a longanimidade ou paciência? Porque Ele é longânimo. Ele não é parte longânimo, Ele é todo longânimo. Os atributos dele se fundem um no outro. Ele é justiça e é amor, Ele é ira e é amor, Ele é amor e misericórdia, Ele é misericórdia e paciência. Ele é a mesma coisa. Ele não deixa de ser uma coisa para ser outra, não. Assim, quando você excede, quando você deixa de ser paciente, você passa a não amar a pessoa. Quando você deixa de amar a pessoa, você para de se preocupar com ela. Eu sou amoroso, mas enquanto me satisfaz. Nós trabalhamos no sistema de contrapartidas. É que nem o esquema da balança. Se eu sou paciente, eu não sou tal coisa. Se eu sou iracundo, eu não sou amoroso. Com Deus não. Ele é iracundo e amoroso. Nós não conseguimos. Romanos 15:5 fala que Ele é um Deus de toda paciência. Não é pouca paciência, é toda paciência. É uma das qualidades de Deus, porque paciência é o que Ele é. Ele é paciente. A gente conhece Ele como Deus de amor, mas Ele é paciente. Essa é uma das suas perfeições. Ele não é o que é sem a sua paciência. Deus, Ele é o autor da paciência. Nós já falamos isso. Ele não extrai a paciência de ninguém. Ele gera a sua paciência. A paciência procede dele. Na paciência ele serve de exemplo, modelo para nós. Colossenses 3:2, Menísia, parar de olhar para a letra. Vai ter dois textos, Menísia. Colossenses 3:2. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. 3:2? Sim. E agora Efésios 5:1. Sejam, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então ele dá o exemplo de como tem que agir. A ação de Cristo, dar a outra face, não é que ele gostava de tomar tapa na cara, e sim que a gente tem que ser paciente com as pessoas. A pessoa agiu contra você, você espera um pouco mais. Espera um pouco mais. Quando nos sentimos desejosos de expressar a nossa ira contra alguém que nos feriu, Efésios capítulo 4, eu vou ler. Por que vocês não estão abrindo a Bíblia? Vocês não sabem de cabeça? Efésios capítulo 4, eu vou ler. Calma, não vou falar que você acha antes que eu. Azar seu. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 32. E capítulo 5, verso 1. Quando você sentir desejo de manifestar sua ira contra alguém, Efésios capítulo 4, verso 32. Antes do que? Antes de manifestar a sua ira, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se você é um filho amado, você faz o que o seu pai faz. Mas se você quer manifestar a ira, quem é o seu pai? O bodão, o chifrudo, o cramunhão. Como é que é lá na novela lá de 1900? Cramunhão lá, não sei o que, não tem o nome. Hã? Eu já não fui crente, né, filho? Eu não nasci em berço esplêndido. Quem são os objetos da paciência de Deus? Primeiro, top, mais importante. Quem são os objetos da paciência de Deus? Primeiro, eu e você. Deus é paciente com aqueles a quem Ele quer salvar. Porque se Ele executar a ira, a pessoa vai para o inferno. Então o que Ele é? Paciente.
Se por paciência entendemos a demora de Deus em manifestar a sua ira, paciência é dirigida especialmente para mim e para você. Se você fechar os olhos, uma vez eu fiz esse exercício, e aí a Edilene é figura, né? Ela não está aqui porque ela está viajando, ela foi fazer um tratamento lá em São Paulo, eu preciso orar por ela, e ela retorna hoje à noite. E aí quando eu falei sobre isso, imagina que Deus pudesse ver os seus pecados, passar no telão. Ela começou a mudar de cor, ela foi ficando vermelha e falou para mim depois: pastor, ainda bem que eu estava na porta, porque se piorasse eu saía pela porta e ia embora. Ela tem esses rompantes, né? Se por paciência entendemos a glória de Deus e manifestar a sua ira, paciência dirigida especialmente para mim e para você. Nós somos primordialmente os objetos da paciência de Deus. Deus é paciente porque tem desejos. Desejo de Deus não é algo, pode acontecer ou não. O desejo de Deus é determinante, porque tem desejo de salvação para os escolhidos. O desejo de salvação que Deus possui pelos eleitos está expresso na sua paciência com eles. Você anda errado, Ele vai te corrigindo, continua caminhando, Ele corrige. Romanos 2,4, novamente, já leu esse texto. Ou desprezas a riqueza da bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Uma das primeiras frases que eu falo para as pessoas quando nós estamos em aconselhamento é: quem te trouxe aqui? Todas as rodas de respostas. Foi o meu carro, foi o metrô, foi o meu coração que ele se compadeceu, a minha bondade que começou, o meu desejo. E aí a gente vai desconstruindo, mostrando que a pessoa está lá, não é porque ela quer, ela está lá porque Deus a levou. Romanos 2,4. Ou despreza a riqueza da bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, à mudança. Eu quero, desejo. Há algumas coisas que precisam ser analisadas nesse texto de Romanos 2,4. Primeiro, Paulo usa duas palavras semelhantes para a paciência. Ele fala sobre tolerância e ele fala sobre longanimidade. Se você ler longanimidade, você pode ler tolerância, você pode ler também paciência. Quando Deus ele é tolerante, indica que Ele temporária e aparentemente ignora o que os pecadores estão fazendo. Lembra de Abacuque capítulo 1, verso 1? Deus, até quando? Parece que Deus não está vendo, mas não está vendo. Simplesmente Ele está mostrando a longanimidade. E a gente é tão interessante que a gente fica com raiva quando Deus é longânimo com o outro. Jonas, vai lá e prega para Nínive e fala para eles: se eles não se converterem, eu vou destruir eles. E aquela cidade que era para ser circundada em quase uma semana, ele veio assim, correndo. E aí Deus, quando traz a salvação sobre aquele povo: meu Deus, você tinha que me matar, destruído, fica bravinho. E aí Deus coloca uma aboboreira para cobrir ele do sol, para não ficar tão quente. E aí quando Deus mata, ele fala: Deus, eu quero morrer. Espera um pouquinho, pensei que você é indignado com a aboboreira que nasceu e você não fez nada e morreu. E com o povo que está lá, tem mais de, sei lá, 27.200 pessoas estão lá que eu salvei. Você não é misericordioso. Nós temos prazer em ver a descrição das pessoas. É uma coisa tremenda. Tremenda. Nós ficamos satisfeitos. O prazer. Por que tem tanta notícia ruim na televisão? Porque a gente se alegra. Se começar a mostrar: olha, o fulano passou no Enem e não estudava. Que chato. Mas o cara roubou. Maldito. Ele merece a forca. O cara violentou. Arrasta esse cara. Põe ele pendurado. Via direta. Via direta. Por que tem tanta notícia ruim? Como você acha que não tem um balanceamento? Esse mundo está tão ruim assim. Está ruim, tá. Mas não tem notícia boa? Não tem gente fazendo coisa boa? Não tem, mas por que não noticia? Porque você quer ouvir o ruim. Você quer ouvir o cara errando, o cara pecando. Lá, o Flávio Bolsonaro. Você não quer saber de nada, não quer saber se é verdade, se não é verdade. Roubou, ladrão, vamos matar, destitui. Guerra civil, levanta. É isso que a gente pensa. Esse é o desejo do meu coração e do seu coração. Felizmente Deus ele não faz isso. Aparentemente Ele ignora o que os pecadores estão fazendo.
dando-lhes oportunidade de arrependimento. Eu quero uma oportunidade. Sabe esse pecado que você tem? Sabe esse? Esse aí que veio na sua mente agora. Esse. Ixi, encheu. Encheu. Pastor, para. Comecei a pensar aqui, comecei a vontade de chorar. Sabe esse? Que veio primeiro, depois dos outros 1000, sabe? Esse primeiro. Deus, tem paciência de mim. Poxa, Deus, me perdoa. Não é isso que a gente faz? A gente vai para a cruz. Deus, me perdoa. Eu não faço mais. Aí amanhã você faz de novo. E por que ele não te mata? Por que ele não te mata? Porque ele é longânimo. Tem um videozinho interessante que se eu achar eu trago, que mostra a quantidade de pecados sendo acumulados sobre a vida da pessoa. Muito interessante o vídeo. Mas e quando é o outro? Não. A Shirley mata. Ela fez isso? Não acredito. Merece a morte. É a ação humana. A gente é interessante. Mas Deus, ele aparentemente, ele ignora. É só aparentemente. Quando Deus ele é longânimo, indica que a sua paciência ela é muito prolongada, aguardando com paciência o tempo da restauração dos pecadores, daqueles que são salvos. Outra característica, Paulo associa essas duas palavras, longanimidade e tolerância, com a bondade de Deus. Essa é a razão da sua tolerância e longanimidade, a bondade de Deus, portanto, manifesta-se em arrependimento para os pecadores. Todos que éramos condenados um dia, recebemos a bondade de Deus que causou arrependimento em nós. Um dia você estava longe, eu estava longe. Eu era aquela. Estava longe dos caminhos do Senhor. Eu era pobre, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz. Quando Jesus esteve. A gente esquece disso, a gente não pode esquecer. Não pode esquecer com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso filho, com a nossa filha, com o nosso tio, com a nossa tia, com a nossa avó, nosso chefe, nosso amigo. A gente não pode esquecer disso, porque a gente estava perdido e o Senhor estendeu a sua mão. Não quer dizer que você tem que ser conivente. Muitas vezes você é obrigado a agir duramente, até no sentido de romper uma amizade, para que a pessoa ela possa ser desperta. Tem uma frase que é até dura demais, o apóstolo Paulo fala assim: sabe o fulano? Eu estou entregando ele para Satanás. Quem sabe, a alma dele se salva. É uma atitude extrema, em que o apóstolo Paulo ele entrega a vida daquele homem a Satanás. Ele não tem autoridade, só uma declaração. Tá? Mas ele entrega aquela história: eu não vou mais atender você, não vou mais cuidar de você. Você e o cão. Quem sabe você se converte. Aí a gente entra naquela frase que não está na Bíblia. Você não está querendo pelo amor? Não vai pelo amor. Não está na Bíblia isso, tá? Isso não está na Bíblia. O propósito da sua longanimidade é a salvação daqueles que são seus. Porque ele não quer, não deseja, ele não aceita que nenhum deles pereça. Portanto, a bondade de Deus, que é manifesta em paciência, causa em nós o arrependimento para a salvação. 2 Pedro 3,9, para a gente finalizar. Opa! Ah, não doeu, vai! 2 Pedro 3,9. Quem não retarda? Tá, vai lá. Não retarda o Senhor sua promessa, como pelo contrário, ele é longânimo para não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. De quem ele está falando? É de todo mundo? Não! É dos escolhidos dele, é dos salvos. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para com vocês, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, que você vá se arrependendo dia após dia, após dia, após dia, após dia. Você vai se corrigindo, tropeça, cai, tropeça, levanta, caminha um passo, dá 5 para trás, dá 2 para frente. Essa luta, nossa, ele não retarda a sua promessa, porque o que ele determinou vai ocorrer. A bondade de Deus, que é manifesta em paciência, causa em nós o arrependimento para a salvação. É tanto que
você é abençoado por Deus. É tanto que Deus manifesta a longanimidade dele sobre a sua vida, que você se constrange, você se arrepende. O que eu vou contar é uma história verdadeira que não é regra. Nem ensine isso, tá? Porque a gente vê pessoas fazendo atrocidades isso aí. Um homem casou com uma mulher, e aí era um cara de gandaia, um dia, toda noite o cara saía, e a mulher, todo dia, por vários anos, ele ficava sentado na mesa, com a comida lá, esperando. Como é que foi, meu marido? Tudo bem com você? Preparei essa comida quentinha para você aqui. E ela ia dormir. 1, 5, 10, 1 ano, 2 anos. Até que um momento, esse homem olha e fala: que vergonha do sentido. É regra? Não toma isso como regra. Com uma direção específica. Se você vê uma mulher sendo maltratada desse jeito ou de outro jeito, chega num ponto em que não quer aconselhamento, não quer, a solução é separar. E se houver caso de violência, tem que denunciar. Não tem essa de, vamos deixando, esperando Deus agir, não, que a pessoa morre e você vai ser culpado. Não faça isso, tá? Regra é uma coisa e exceção é outra. É aquilo que a gente estava falando no evento anterior. Ações sobrenaturais de Deus, elas são sobrenaturais, não são naturais. Mas o amor de Deus para nós, ele é regra. Para nós que somos salvos, ele é regra. Ele continua aguardando que você se converta. Ele continua aguardando que você lembre, antes de sair da dominical, para a dominical, que você lembre de ir lá na sua despensa, abrir lá, pegar um saquinho de arroz, um saquinho de feijão, ou trazer um dinheiro para comprar e colocar no saquinho. Ele continua aguardando, porque ele é longânimo. Ele não vai punir você, não vai tirar o alimento da sua casa, porque ele é longânimo. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pelo esse início desse estudo sobre paciência, sobre longanimidade, algo que nós reconhecemos que nós não merecemos. Nós, Pai querido, merecemos o teu juízo, nós merecemos o inferno, mas mesmo assim o Senhor continua nos abençoando. Pai, através da tua bondade, que nós possamos nos convencer e nos arrepender dos nossos maus caminhos. Que nós, Pai, não demoremos para nos corrigir e que nós possamos, segundo a tua graça e misericórdia, parecer mais com o teu Filho amado Jesus Cristo. Nós louvamos em nome de Jesus. Amém.